Sejam bem-vindos ao PolideiaCast. Todos somos políticos. E temos uma ideia sobre política. Eu sou o Rogério Oliani. Eu sou o Ricardo Castilhos. E hoje, Castilhos, nós estamos recebendo o primeiro convidado dessa grande rodada, dessa grande festa da democracia que está acontecendo no nosso país. E um orgulho muito grande de ter você aqui, Pacheco, porque eu acredito que vai ser um pontapé inicial muito importante para todos os eleitores. E eu tô me sentindo honrado de ter você aqui no nosso programa. Quem sabe o futuro prefeito de Cascavel, as urnas vão dizer isso, né? Não cabe a gente a dizer. Mas muito obrigado por ter vindo e obrigado pelo teu tempo de estar aqui nesse momento. Pacheco, que é candidato a prefeito pela coligação Renovar com fé em Deus e a força do povo. Renovar com fé em Deus e a força do povo. Pacheco já foi vereador, já foi presidente da Câmara, depois foi para deputado estadual, atualmente é deputado estadual. Então ele cumpriu aí, digamos assim, o rito, né? O rito de conhecer primeiro como é que funciona a cidade, como é que funciona o estado, e agora tá aí buscando fechar um ciclo que é ir para a prefeitura. Então, ao meu ver, esse é o caminho que todo político deveria passar para conhecer, digamos assim, os meandros administrativos para daí poder assumir uma prefeitura. Já de início, dando a minha opinião, que eu acho que todo candidato tinha que passar por isso, porque daí ele sabe o que um vereador passa, né? Enquanto prefeito, ele sabe o que um vereador passa, ele sabe o que ele precisa, quem que ele precisa conversar com um deputado estadual para conseguir recurso. É uma interlocução política, né? É. Pacheco, seja bem-vindo. Nós nem deixamos o cara dar bom dia ainda. Desculpa, Pacheco. Rogério, quero agradecer pela oportunidade, pelo espaço. Castilhos, bom dia a você, enfim, a todos que nos acompanham. É um prazer para mim poder estar aqui, como é uma satisfação eu poder comparecer em toda e qualquer entrevista para a qual eu for convidado, em todo e qualquer debate para o qual eu for convidado. Eu entendo que um candidato que pretende ser, né, o posto maior, o prefeito, o comandante de uma cidade do Porto de Cascavel, essa é a condição mínima, né? Dialogar com as pessoas, com os eleitores, dialogar com a imprensa, com os formadores de opinião, com os influencers e, evidentemente, participar do debate, que ali você consegue mostrar o que você é, sem muito enfeite, né? sem edição. Né? Então, estou muito feliz por estar aqui e vamos fazer um bom bate-papo aqui e já finaliza essa reflexão inicial. Antes a gente conversava, vocês falavam, olha, Márcio, nós somos eleitores. Nós estamos aqui nesse papel de querer sermos convencidos, né, pela melhor proposta, pelo melhor perfil, pela melhor pessoa mais preparada. Então, isso é muito bom, porque conversar às vezes no outro formato, é bom conversar com pessoas que têm essas dúvidas que são comuns ao eleitor, que é o eleitor que define a eleição, que é o povo que decide, né? Então é um prazer estar aqui. Para você que está assistindo o programa agora, nós vamos iniciar essa rodada com os prefeituráveis de Cascavel e também da região. Teremos outros prefeitos vindo aqui, né, Castilhos? E nós vamos seguir a mesma dinâmica para poder ser justo com todos. Nós colocamos um cronômetro ali, onde nós vamos colocar um tempo de 25 minutos, onde nós vamos bater um papo com o candidato. E ao final do tempo dele, ele vai poder pedir o voto para o eleitor, assim como nós fazemos em todos os programas nessa etapa da propaganda eleitoral gratuita que está rolando agora. E é importante ou desse período, né, não de propaganda eleitoral, mas de período que nós estamos em campanha. É isso, Castilhos? Mais alguma coisa? Não, é isso aí. Vamos conhecer Márcio Pacheco e suas propostas para Cascavel. Show de bola. Tempo rodando. Vai dar... Aí. Pacheco, a primeira coisa, o Castilhos falou para você e eu queria abrir o nosso papo e investir um pouco de tempo nisso, um pouco tempo, mas queria falar o seguinte: você teve uma ascensão meteórica. Você foi vereador, presidente da Câmara, deputado estadual e tá aí pleiteando a prefeitura de Cascavel. Como é que é esse sentimento e como é que você decidiu, primeiro, entrar para uma campanha, especificamente a campanha de vereador, foi a tua primeira? Como é que foi toda essa trajetória política do Pacheco e o que, se você pudesse selecionar a coisa mais importante que você fez por Cascavel até hoje, qual você selecionaria? Que base pergunta, hein, cara? Parabéns, viu? Show de bola. Rogério, antes de responder a tua pergunta, permita-me só me apresentar, né, de maneira mais completa, vamos assim dizer, porque é natural que muitas pessoas
podem não me conhecer ainda, né? Então, assim, eu me chamo Márcio José Pacheco Ramos, né? Tenho 47 anos de idade, cresci na roça, estudei sempre em escolas públicas, né? Sou formado em letras português e inglês pela UniOeste. Vim para Cascavel em 1997, quando ingressei na Polícia Militar, passei no concurso público da Polícia Militar, me tornei policial militar, fiquei por 10 anos e meio na Polícia Militar. Em 99 eu fui aprovado no vestibular, fiz a faculdade e em 2003 eu concluo a faculdade e aí então eu estou em condições de fazer o concurso para a Polícia Federal, que é o grande sonho, né, dos profissionais de segurança pública, chegar à Polícia Federal. E fui aprovado já em 2004 no concurso da Polícia Federal, então sou policial federal de carreira, então toda a minha conduta, o meu jeito de ser também está vinculado um pouco a essa ideia, né, de toda essa disciplina, a hierarquia, o respeito às leis, né, o respeito à moralidade. Estou muito vinculado a essa essência minha, né, de policial militar, depois policial federal. Eu sou casado com a Silvana Pacheco, né? Temos 3 filhos, o Rangel, a Mariana e o Theo. Vivemos a nossa vida, buscamos viver a nossa vida, né, com amor e com oração. Né? A oração é o que nos sustenta, o trabalho é o que, né, que alicerça a nossa vida como um todo, e o amor é o que nos move, né? Eu para fazer política e a minha esposa para fazer o que ela faz. Então a gente faz política, eu faço política de fato por entender como uma missão, como uma vocação. Faço por amor o que faço. Em 2012, então, eu decido entrar para a política, eu me elejo vereador naquele ano, com 1.412 votos, apenas 7 votos de diferença do segundo colocado. Então, assim, e daí tem toda uma simbologia em torno do número do 7, que é o número da perfeição, é o número de Deus, né? E eu entro e no segundo dia eu me torno presidente da Câmara, por isso que você falou em carreira meteórica, né? Me elejo vereador hoje, no primeiro dia, segundo dia eu me torno presidente da Câmara de Cascavel. Fizemos uma gestão com tamanha eficiência, né, e capacidade, que teve várias primeiras vezes, né? Por exemplo, a primeira vez que a Câmara de Cascavel, Rogério, devolveu o recurso para o município na cifra de milhões, foi na minha gestão. Eu podia usar 6% do orçamento, eu usava 2,62%, ou seja, menos da metade, e mesmo assim eu devolvi no total próximo de 4 milhões de reais, isso em 2013, quando eu era presidente da Câmara. Foi a primeira vez que as contas de um presidente da Câmara foram aprovadas pelo Tribunal de Contas por unanimidade e sem ressalvas. Caramba. Ou seja, contas aprovadas com perfeição. Então, ali a gente mostrou a que veio. Os servidores públicos da Câmara tiveram um tratamento diferenciado porque uma empresa, Castilhos, não funciona sem o funcionário. A prefeitura, o poder público, não funciona sem o servidor. Quem atende a população quando você precisa de um alvará, que em Cascavel, lamentavelmente, ainda é burocratizado. Você precisa de fazer todo um processo anual para renovar o teu alvará. Nós vamos fazer isso de maneira objetiva, automática, né? Você faz o recolhimento, renova o teu alvará. Tem fiscalização, não precisa dessa burocracia, né? E então, na Câmara, a gente tratou bem o servidor, porque é ele que resolve o teu problema quando você precisa. E aí fizemos uma gestão ali tão bem feita, Rogério, que em apenas 1 ano e meio eu me candidato a deputado estadual e me elejo deputado estadual com 1 ano e meio de vida política. Sem pai político, sem padrinho, sem governador, sem prefeito, sem vereador, sem ninguém me apoiando. Eu lembro, a tua campanha foi bem solo, assim, foi bem... Só com a força do povo. Quem decide é o povo, não é o poder, não é a máquina, não é os apoios. São importantes, todos são, mas é o povo que decide. E eu me elejo deputado em 2014, né? Me torno deputado e estou hoje, Rogério, no meu 3º mandato como deputado. Sou também a primeira vez na história de Cascavel que um político se elege pelo 3º mandato consecutivo. Nunca aconteceu isso antes na história de Cascavel. Então isso também demonstra uma correspondência do meu trabalho para com a expectativa do eleitor. E fui candidato 2 vezes a prefeito de Cascavel nas 2 eleições anteriores, a primeira em 2016, depois em 2020. Sempre tinha 7 candidatos, nas 2 eu fiquei em 2º lugar. E em 2016, o atual prefeito ganhou a eleição com 51%. Então, assim, foram bateu detalhes ali, bateu na trave, né? Então, assim, não teria ter segundo turno, no segundo turno poderia ser diferente o resultado. Mas Deus sabe o tempo certo e o jeito certo das pessoas conseguirem aquilo que é da vontade dele. Então, eu entendo que talvez não fosse o momento. Com certeza não era, né? Deus sabe o que faz. Trabalhei para ser naquele momento, mas não era. Agora, nesse momento, sinto que tem realmente um momento em que já tem uma maturidade em andamento, né? Uma capacidade, uma experiência política que vai fazer muito bem
para Cascavel, se Deus me der a graça de ser o próximo prefeito. Então, eu acho que basicamente essa apresentação inicial. A tua pergunta final, já que você falou, uma pergunta muito bem feita. O que, dentro da Isso. tua carreira política, o que você lembra que você trouxe, que você fala assim, isso foi mais significativo pra mim? Olha, só nos últimos 3 anos, Rogério, só para Cascavel, eu sou o deputado estadual do Paraná, eleito por Cascavel de maneira fundamental, mas sou deputado estadual do Paraná. Só para Cascavel, nos últimos 3 anos, nós conseguimos, por causa da boa relação que eu tenho com o governador, e isso também vai ser muito importante para a prefeitura, que é importante ter uma boa relação com o governador. E eu sempre fui base do governador desde 2018. Por causa disso, eu trouxe para Cascavel nos últimos 3 anos mais de 30 milhões de reais. Então, Cascavel está bonita, está, né, assim, tem toda uma colaboração de muitas pessoas. Né? Muitas pessoas ajudam, está sob a gestão do prefeito, mas tem muitas pessoas. Eu, por exemplo, destinei para Cascavel, tem 30 milhões que estão sendo investidos aí. Vou destacar 2 conquistas, uma delas com recurso, outra delas sem recurso. A sem recurso, que eu considero uma conquista das mais importantes da minha vida, foram 3 anos de trabalho, Rogério, foi trazer para Cascavel a 3ª escola de formação de polícia militar. Só existe em Curitiba e em Maringá. Nem Londrina, que tem muito mais população de Cascavel, não conseguiu. Foi uma luta minha, uma luta nossa, junto com o COGESP, né, que é o COGESP. O COGESP é o Conselho dos Gestores de Segurança Pública, ou seja, é o conselho, que eu sou o presidente desse conselho, que reúne todos os chefes e comandantes de todas as instituições de segurança pública de Cascavel. Então, um conselho que busca a integração das polícias para combater a criminalidade. E numa luta mais de 3 anos junto ao governo do estado, tecnicamente se justifica, nós trouxemos para Cascavel e hoje é uma realidade. Então, todos os policiais militares hoje, para se formarem, para fazer um curso de aperfeiçoamento, de especialização, ele não precisa mais sair daqui e ir a Curitiba ou a Maringá, ou seja, ficar com menos policial aqui, é o contrário. Hoje toda a região para se formar vem a Cascavel. Então essa é uma conquista que não envolveu recurso. E aquele policialzinho, o policial de boné branco, né? É, que ele fica o nossos, recruta, né? Todos, não só eles. Todos os policiais, os que estão em formação, mas também os que já são policiais, que vai fazer um curso de cabo, de sargento, de aperfeiçoamento, ele vem aqui para Cascavel e isso aumenta o número de policiais presentes em Cascavel, aumentando a sensação de segurança. E a outra conquista, eu acho que, dentre tantas, né, são centenas, Castilhos, centenas de realidades que nós mudamos em Cascavel com recurso nosso. Mas eu quero destacar um recurso de 1,8 milhão de reais, Rogério, que está mudando a realidade da nossa APAI. Ali tem uma obra chamada Centro de Saúde, Habilitação e Reabilitação. Uma obra que já tinha sido feito um investimento por parte dos voluntários de mais de 4 milhões de reais, mas a obra estava parada. Não teve mais condições, veio a pandemia e uma baita de uma obra que vai mudar a realidade do atendimento a essas pessoas da APAI, mas também de toda a Cascavel. E a gente conseguiu, também pela primeira vez, desburocratizar algo que nunca aconteceu antes. Um recurso repassado direto do governo do estado para uma entidade filantrópica, que é o caso da APAI. A APAI não é um órgão público, é uma entidade filantrópica. Não era possível antes dessa ação nossa. Uma construção junto com a Procuradoria-Geral do Estado e o repasse efetivo de 1,8 milhão de reais que está já em execução a obra para a conclusão dessa obra. Então, eu acho que essas 2 obras eu queria destacar porque são especiais, foram muito difíceis de conseguir e graças a Deus a gente conseguiu. E assim, finalizo, Rogério, por que ela tem tanto impacto essa obra? Porque hoje no estado eu sou uma referência no cuidado das pessoas com autismo. Né? A gente teve sensibilidade para se incomodar, para se importar com a dor, com o sofrimento das famílias, não só das crianças, das pessoas com autismo, mas o que as famílias vivem. Sim. E a gente se tornou uma grande referência na Assembleia. Todas as leis hoje, as grandes leis aprovadas por último no estado do Paraná envolvendo a causa do autismo, sempre vai ter a minha autoria, né? Porque a gente realmente se envolveu com essa causa. E a APAI é uma das entidades que também atende de maneira muito especial crianças, né, famílias com autismo também. Então tem toda uma sensibilidade envolvida, isso me emociona muito quando eu falo disso. Então estou muito feliz pelo o sentimento de dever cumprido, né, enquanto deputado estadual, e agora quero ser prefeito de Cascavel, sendo assim da vontade de Deus. Assim. Pacheco, eu preciso perguntar, até porque como eleitor de Cascavel, a gente vê muita coisa acontecendo em Cascavel. Eu gostaria que você explicasse para nós, eleitores,
se você é de direita, se você é de esquerda, se você é de centro, onde que você se encontra nisso? Para a gente entender, né? Porque a gente acompanha muita coisa acontecendo em Cascavel e antes de fazer qualquer tipo de entendimento, eu gostaria de perguntar para você, onde você se encaixa nisso e qual que é a sua linha ideológica, para a população saber onde o Márcio Pacheco se encaixa nessa matriz política. Castilhos, é o seguinte, eu não sou um candidato de direita. Eu sou o único candidato de direita em Cascavel. E não é de agora, é desde sempre. Só que eu cometi erros na minha vida. Estive por alienação, por desconhecimento do que significa as ideologias naquele tempo, entrei como um neófito na política sem entender essa polarização direita e esquerda que se estabeleceu no Brasil hoje de maneira muito clara. Ela nasce a partir da chegada do nosso presidente Bolsonaro. Antes disso, as pessoas entendiam que o PSDB era partido de direita. Você lá atrás, lembra do Fernando Henrique Cardoso? Sim. Então, a gente não tinha essa clareza que hoje tem. Então, eu estive filiado em partidos de esquerda. Existem fotos que os meus adversários usam como fake news para me atacar, dando a impressão de que essas fotos são recentes. São fotos de mais de 10 anos atrás, quando era um outro contexto. Eu era o presidente da Câmara, enfim. Então, eles usam essas fotos para me atacar. Mas você tem que olhar a pessoa não por um recorte, não por uma foto. Se é por foto, eu tenho foto. Muitas com o presidente Bolsonaro. Eu tenho foto com Nicolas Ferreira. Eu tenho foto, vídeo com Eduardo Bolsonaro. Em Cascavel tem um sobrinho de sangue do presidente Bolsonaro que veio a Cascavel para ser candidato na nossa composição, justamente por entender que a nossa candidatura representa a direita em Cascavel. E digo mais, por que eu falo que eu sou o único candidato? Porque não é o partido que define se o candidato é ou não de direita, são as suas ações. As minhas ações devem falar por mim. Não uma foto, 2 fotos ou um recorte com fake news que coloca uma fala de Karl Marx ali, que fala que fui eu que falei que lá. Eles fizeram um recorte de 7 segundos de uma fala de 10 minutos que falava exatamente o contrário. É justamente para defender contra o comunismo, contra o marxismo, que a gente tem que defender a liberdade, porque o marxismo e o comunismo, o que eles defendem? O cerceamento de liberdade. A liberdade é justamente dar o direito às pessoas poderem aprender, ouvir sobre todas as esferas, sobre quem é de direita, quem é de esquerda. Então, isso foi... E eles fizeram um recorte de 7 segundos e figuram, mas tudo são fake news agora, fizeram um vídeo muito agressivo contra mim, que foi para me atacar dessa maneira. A justiça viu claramente que era um vídeo que foi orquestrado para me atacar por conta do contexto político. Mas na última eleição, acho que é um ponto bem chave, Castilhos. Você pega a última eleição para presidente. Encontre um outro candidato em Cascavel, a não ser eu, que apoiou declaradamente com vídeos e todo o material de campanha a eleição do presidente Bolsonaro. Fui o deputado Márcio Pacheco que apoiou no primeiro e no segundo turno. Já estava eleito deputado, não precisava fazer isso. Mas defendo porque acredito. Isso, Castilhos, não pode também nos rotular como ignorantes. Nós temos que ter essa capacidade de dialogar, de construir com as pessoas. Sim. O prefeito de uma cidade não vai ser prefeito para quem é de direita e quem é de esquerda não presta, quem é branco é bom, quem... Não. É isso aí. O prefeito é prefeito de todos os cascavelenses. De quem é católico, de quem é evangélico, de quem congrega outras religiões ou crenças, né? De quem é ateu, inclusive. O prefeito de uma cidade ele tem que respeitar todas as pessoas, porque todos são contribuintes, né? Cada um tem a sua fé, cada um tem a sua ideologia, mas o prefeito tem que administrar para toda a cidade. Porque quando fala de saúde, a pessoa que quer que o prefeito resolva um problema dele, ele não vai perguntar se o prefeito é de direita ou é de esquerda. A pessoa que está esperando lá por uma colonoscopia, que são mais de 5 mil pessoas em Cascavel que esperam, Castilho, por uma colonoscopia, quem tem plano de saúde, meu irmão, que está agora me assistindo, é uma vida. Você tem um problema, o médico vai lá, pede lá, você vai lá no teu plano de saúde e você resolve isso em 1 semana, 2 semanas no máximo. Eu fico me colocando no lugar daquela pessoa, daquela... Eu sempre me emociono quando eu falo dessas coisas, Rogério, porque é muito triste quando você conhece essa realidade lá no bairro. Aquela pessoa que precisa de fazer um exame e que está há meses esperando para fazer um simples exame que pode
significar a sua sobrevivência, a sua vida ou a sua morte. Porque muitas vezes o médico pede para a gente fazer uma colonoscopia, uma endoscopia, por prevenção. Quando uma pessoa pobre, Castilho, chega lá na unidade básica de saúde e o médico pede para ela um exame dessa, é porque o médico já está com a suspeita de ter ali uma doença grave. E se ela vai fazer esse exame 2, 3 anos depois, Castilho, aquela doença já se alastrou e aquela pessoa vai morrer. Então, eu não consigo aceitar isso. E por isso que eu tenho feito uma proposta, Rogério. Eu vou resolver o problema das pessoas que esperam por uma cirurgia nessa cidade. Eu vou resolver o problema das pessoas que esperam por um exame, por uma consulta com um médico especialista. Porque não, a pessoa que espera por uma cirurgia oftalmológica, a pessoa perde a qualidade de vida, Rogério. Quem pode pagar, paga. Por que essas pessoas têm que viver sofrendo com uma cidade tão rica? Que no ano que vem vai ter próximo de 2 bilhões de reais o orçamento de Cascavel. Não dá para aceitar isso. Não, a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é do Estado, a responsabilidade é de quem quiser resolver o problema. E eu vou resolver o problema. E já fizemos, inclusive, as contas para não ficar uma proposta solta, Castilho. Todas as cirurgias eletivas, todos os exames pendentes, atrasados em Cascavel, todas as consultas com especialistas custariam hoje, Rogério, não mais de 45 milhões de reais, que é e parece muito dinheiro. Mas faça uma comparação. 45 milhões de reais para 2 bilhões de reais significa o quê? Eu falo assim, Rogério, imagine que você ganha 2 mil reais. Teu filho tem uma doença grave e que o remédio custa 45 reais. Você consegue fazer uma economia num salário de 2 mil para tirar 45 reais para comprar um remédio para o teu filho? Com certeza a pessoa consegue. 45 reais em relação a 2 mil reais é o mesmo que 45 milhões para 2 bilhões de reais. Nós vamos resolver os problemas das pessoas, Rogério, sem ficar jogando para outros a responsabilidade. Porque a dor do outro nós não podemos deixar só com ele. O prefeito tem que sentir a dor do outro, tem que ter empatia, tem que ter sensibilidade com essas pessoas. Então acho que já falei até mais do que a pergunta que você tinha feito, mas eu acho que é isso. Acho tá que é ótimo. Acho que a gente queria debater um pouco também sobre a questão do plano de governo. Porque... Direita e esquerda esclarecido, Castilho? Sim, eu acho importante a gente... como comentei no começo, né? Nós somos eleitores... isso é relevante para o eleitor cascavelense. Então eu sou, Rogério, conservador, tá? Defensor da família, defensor da vida, defensor da propriedade privada, defensor da legítima defesa, inclusive o cidadão tendo o direito sim de ter uma arma na sua casa para se proteger, uma arma na sua casa para se proteger e proteger a sua família, e um defensor incondicional dos princípios cristãos que alicerçam e que norteiam a nossa sociedade ocidental. Então esse é o meu perfil, que não é ideologia, é uma essência de concepção de ser, de acreditar no que eu acredito. Então esse é o Márcio Pacheco, é isso que eu acredito. Agora, gestão se faz com inteligência e para todos, independentemente de ideologia. Nós faremos gestão para todo cidadão de cascavelense que precisa. Vamos resolver o problema da vida da pessoa. Desburocratizar a vida do empresário, que é outro ponto, vamos falar aqui um pouquinho mais. Eu vejo, por exemplo, assim, que um prefeito do tamanho da cidade de Cascavel, eu acho que qualquer cidade, ele precisa ter uma articulação política muito grande com deputados, com tudo mais. Porque é notável para o eleitor comum que o Paranhos foi um bom prefeito. É notável isso. Mas a gente já ouviu, inclusive em discursos do Paranhos falando exatamente sobre isso, de que tem muita coisa para fazer. E eu queria saber de você. Você entrou na área da saúde e nós vamos pegar essa parte exatamente. Você falou das cirurgias eletivas, mas o que mais? Quais são as propostas que você destacaria, além das cirurgias, evidentemente, dentro da saúde que poderia ser feito na nossa cidade? Saúde pública, Rogério, como qualquer outra empresa, não se faz sem cuidar do médico, sem cuidar do enfermeiro, do assistente, da recepcionista que está lá para receber as pessoas. Cuidar de quem cuida. Esse é o primeiro papel da prefeitura. Cuidar do servidor. Fazer com que ele trabalhe se sentindo valorizado. Respeitá-lo. Valorizá-lo não só do ponto de vista financeiro, mas com atenção, ouvir quais são as demandas. Às vezes ele quer ter um lugar onde ele possa ter a dignidade de poder ter um descanso no meio ali onde você trabalha 8 horas numa UPA, de repente você tem ali 15 minutos que você precisa de ter, que é justo, que é legítimo, de você ter um descanso. E você às vezes não tem um espaço que é do servidor. Então colocar esse espaço. Outra coisa, Rogério, que eu anunciei hoje na Rádio Massa, que estive fazendo uma entrevista, há uma demanda reprimida, justa e muito
muito inteligente da construção que eu fiz o compromisso e vou executar. A construção de mais um hospital público em Cascavel. Um hospital para atendimento 100% SUS, que será na região norte de Cascavel. Por que na região norte? População extraordinariamente grande naquela região. E você tem, por lado de cá, você tem o hospital universitário, que atende essa população da região sul, da região oeste de maneira especial. Aqui na região norte você não tem nenhuma estrutura dessa para fazer o atendimento, de aumentar o número de leitos que são necessários, aumentar o número de atendimento de cirurgias eletivas que são necessárias e aumentar também outros atendimentos, como atendimento especialista, por exemplo, como cardiológico. Então você tem o hospital universitário, você tem o hospital de retaguarda, que ainda precisa encontrar exatamente a sua identidade, mas que é mais centralizado em Cascavel, e há essa demanda reprimida e necessária que eu vou executar. Eu acredito que o hospital em Cascavel, um hospital municipal, seja extremamente necessário e passou da hora. E eu vou fazer, Rogério. Vou fazer com essa parceria com o governo do estado. Sou base do governador, tenho amizade com todos os deputados estaduais. Temos uma bancada de deputados federais, Rogério, só no nosso partido. Nós somos a maior bancada dentro do Congresso Nacional. São 5 deputados federais, hoje do Paraná, que fazem parte do nosso alinhamento no partido, fora os deputados que fazem parte dos partidos que estão na nossa coligação, que também vão nos ajudar. Eles vão querer se eleger deputado depois. Para se elegerem deputado, tem que pedir voto em Cascavel. Para trazer voto em Cascavel, tem que trazer recurso para cá. E além disso, tem o apoio declarado, Rogério, apoio declarado que veio na minha convenção, que é do próximo governador do estado do Paraná, que será o senador Sérgio Moro. Aparece em primeiro lugar disparado nas pesquisas em Cascavel, no Paraná, com 42%, e é um apoiador incondicional da nossa candidatura com apoio declarado. E que será provavelmente o próximo governador do Paraná. Então, essa interlocução política com o atual governador, com o próximo governador, com os deputados estaduais, com os deputados federais, vão nos dar todo o suporte para nós fazermos uma grande gestão aqui a favor do povo de Cascavel. Castilhos, temos 2 minutos para você fazer uma última pergunta. Que dó, né? Mas passa rápido, hein? Ai. Bom, a gente tem percebido em Cascavel que tem sido feito chapas interessantíssimas de candidato a prefeito e vice. Me parece que, especialmente nessas eleições, um tem completado muito bem o outro. É verdade. Eu gostaria que você discorresse a respeito dessa conjuntura, desse relacionamento, dessa completude que a sua chapa traz entre Pacheco, candidato a prefeito, e Fernando Mantovani, vice. Castilhos, nós temos hoje aproximadamente 100 candidatos a vereadores na nossa chapa. Então são 100 pessoas que estão aí falando do nosso nome. Dos 21 vereadores, nós temos 9 vereadores eleitos que estão na nossa coligação, ou seja, só uma outra chapa que também tem 9, então nós estamos nesse nível de grandeza, e isso foi construído, Castilho, justamente a partir do alinhamento com o Fernando, que tem o comando ali, uma liderança extraordinária que ele tem sobre o MDB, sobre o Avante, e eles vieram para fortalecer nosso time que já estava com o Partido Progressistas, mais o PMB e o Podemos. E o Fernando, Castilho, é um cara diferenciado, um empresário de sucesso, de superação, que gera muito emprego, muita renda em Cascavel, uma vida reta, honesta, que isso é fundamental para quem vai estar na prefeitura. Eu também, graças a Deus, 12 anos de vida política sem nenhuma denúncia no Ministério Público. Não é que eu nunca fui condenado, nunca tive uma denúncia contra mim no Ministério Público. Então, sou ficha limpa, graças a Deus. E o Fernando tem uma sensibilidade, Castilhos, estou olhando aqui para o tempo, diferenciada. Ele consegue sentir, ele consegue se emocionar como eu me emociono quando ele chega e vê essa realidade das pessoas. Ele literalmente chora, como a gente às vezes chora quando vê o sofrimento dessas pessoas. Então, é uma pessoa que veio para completar e seremos aí uma dupla muito bacana para cuidar, né, das pessoas, cuidar da vida das pessoas, Castilhos. Obrigado. Ó. Mas o cara tá acostumado com a Assembleia, né? Você viu? Coisa boa, É, show isso de aí. bola, parabéns. Preparado, né? Preparado até no tempo, né? Pacheco, eu queria muito que primeiro te agradecer, mas eu queria que você olhasse para essa câmera aqui, olhasse diretamente para o teu eleitor e aproveitasse para pedir o seu voto para ele. Olha, eu quero primeiro agradecer muito, antes de olhar para ali, você, Castilho, você, Rogério. Quero, antes de pedir para eles, quero pedir para você, Castilho, o teu voto, o teu apoio, o teu voto, o teu apoio, Castilho, porque o meu papel é pedir. Eu quero ter de você que está me assistindo, meu irmão, minha irmã, meu amigo de Cascavel, que você me dê a oportunidade de ser o próximo prefeito de Cascavel.
Eu nunca tive essa oportunidade. Eu já consegui servir muito a minha cidade, mas como prefeito eu vou conseguir fazer muito mais. Essa oportunidade para cuidar das pessoas que mais precisam, essa oportunidade para facilitar e desburocratizar a vida do cidadão e de maneira especial dos nossos empresários que enfrentam burocracias desnecessárias. Por exemplo, tem um amigo meu que perdeu uma licitação de R$600 mil porque não conseguiu renovar o seu alvará, porque precisou fazer todo um processo de renovação do alvará. Nós vamos fazer a renovação do alvará em Cascavel de forma automática. A pessoa recolhe o valor que tem que recolher e ele tem o alvará para ele não perder, por exemplo, esse recurso que foi perdido. Então, facilitar, desburocratizar a vida das pessoas, dar a mão para quem quer produzir, para quem quer trabalhar em Cascavel, será o nosso papel e, claro, melhorar muito as questões de segurança pública, que é a minha especialidade. Como policial militar, como policial federal, eu conheço, sei como o bandido pensa e nós não vamos dar paz para bandido e nem para quem vive vadiagem em Cascavel. Vamos fazer com que quem quer trabalhar e produzir seja bem-vindo a Cascavel. Quem não quer trabalhar, quem não quer produzir ou quem quer prejudicar a nossa população terá a repressão, terá o combate com o aumento da nossa guarda e muitas outras ações que nós vamos fazer a favor de Cascavel. Então, no dia 6 de outubro, me ajude a vencer a eleição e você também vai ter o mérito desse resultado do trabalho que nós vamos fazer. Meu número é 11, clica lá e confirma e fala com toda a tua família também para a gente vencer a eleição com a graça de Deus. Bacana? Grande abraço a todos. Muito obrigado, Pacheco. Obrigado pelo teu tempo e... Cara, tô muito feliz. Obrigado. Que legal, Show de Rogério. bola. Estreando esse nossas entrevistas com os prefeituráveis de Cascavel. Muito obrigado. É isso Valeu, aí. Castilhos. Aguardamos os outros prefeituráveis que venham também, né? Que possam debater as suas ideias. Mas agradeço mesmo, Pacheco. Obrigado. Tamo junto, Deus abençoe a todos, né? E vamos em frente. Fiquei muito feliz também, bate-papo, né? Eu falei com vocês como leitores, vocês falaram, né? Consegue isso falar aí, como tem show que de convencer, bola. né? É isso aí. É. Todos somos políticos E temos uma ideia sobre política. e a gente quer saber qual que é a tua ideia sobre política. Então, vem participar com a gente.